Bom dia, pessoal. Então, chegamos à nossa penúltima aula do curso, aula 30. Vamos falar hoje sobre teoria de resposta ao item, né? Que é a metodologia que o Enem utiliza para classificar os candidatos. E depois a gente vai falar sobre geometria analítica, tá bom? Então, a teoria de resposta ao item, ela é diferente da teoria clássica dos itens, que estão numa prova, por exemplo, de 10 questões de múltipla escolha. Antigamente, isso, né? Você acertava 6 questões, uma outra pessoa acertava 6 questões diferentes, e vocês tinham a mesma nota, né? E a teoria de resposta ao item é uma metodologia um pouco diferente, né? Então, a gente vai tentar entender um pouco como ela funciona. Então, a primeira coisa, vocês podem ir ao site do INEP, coloca no Google assim, TRI INEP, e você vai encontrar um guia do participante, né, que eles divulgaram em 2021, para os estudantes entenderem como essa metodologia funciona e como eles obtêm a nota, tá? Então, eu dei uma lida nesse documento, ele parece bem didático, assim, tá? Bom, então, ele começa dizendo que é medir, né? Então, como a gente viu lá na nossa aula de grandezas e medidas, é avaliar algo por meio de um instrumento de medida e comparar com um padrão. Então, assim como a gente utiliza a régua como instrumento para medir comprimento, né? No caso, a unidade padrão seria o centímetro. A gente utiliza a balança para massa, etc. E na provas que utilizam a TRI, a gente também precisa de uma régua, entre aspas, certo? Então, historicamente, como foi definida essa régua, né? Foi o Enem de 2009 que definiu essa régua, tá? Então, teoricamente, a gente consegue comparar, mesmo a prova desse ano, ou do ano passado, ela é comparável com a régua lá de 2009, né? Então, essa é uma coisa interessante, né? Porque, tradicionalmente, né, a gente faz provas em sala, na escola, né? E aí a gente percebe quando uma prova é mais fácil, quando uma prova é mais difícil e tal. Então, por exemplo, você dá uma prova difícil, aí você vê que os seus estudantes não foram tão bem, né? Sei lá, a maioria ficou com média 4. Aí tem várias possibilidades disso ter acontecido, né? O professor pode não ter explicado muito bem, os alunos podem não ter estudado muito, não sei. Muitas possibilidades, né? E aí o que acontece é que a nossa tendência, quer dizer, a de alguns professores é fazer uma prova um pouco mais fácil, né, numa próxima prova. E aí os alunos obtêm uma nota maior, né? Então, isso, será que significa que eles tiveram um ganho de conhecimento matemático? Não sei. Isso é muito questionável, né? Sim. Bom, então, essa régua, ela foi definida lá em 2019, ok? E aí, para se definir o item, utiliza-se 3 parâmetros, né? Uhum. Né? Essa curva aqui é chamada curva característica do item, né? Ela tem 3 parâmetros: parâmetro de discriminação, né? O poder de discriminação de cada questão, que cada questão possui para diferenciar os participantes. Então, que representativamente é
essa inclinação aqui, né? Tem a ver com essa inclinação e tem a ver com esse C aqui, tá? Esse parâmetro de discriminação, mas essa inclinação tem muito mais influência que o C. Então, nós temos aqui no eixo X a proficiência dos candidatos, e nesse mesmo eixo, o grau de dificuldade da questão. Então, eles colocaram no mesmo eixo tanto a proficiência do estudante quanto o grau de dificuldade, né? Então, por exemplo, sei lá, 600 aqui, 600, não, B, esse B aqui. Esse B é o grau de parâmetro de dificuldade, né? Dificuldade de habilidade da avaliação da questão. Então, quanto maior esse B, mais difícil é a questão, quanto menor, mais fácil, tá? Então, significa que você tem uma probabilidade alta, se você tem uma proficiência acima desse B aqui, você tem uma alta probabilidade de acerto dessa questão, desse item. Tá? Para quem não sabe, item e questão são sinônimos. O Francisco, acho que quer dar uma colaborada aí. Fala aí, Francisco. Bom dia, professores, tudo bom? Bom Eu fiz um estudo profundo de TRI. Uma Sim. das características dessa curva é que ele diz o seguinte: para uma determinada questão, quanto mais fácil ela for, à medida que a proficiência do aluno é maior, mais chance ele tem de acertar essa questão. E esse ponto B aqui, ele exatamente divide ele. O gráfico aqui está com um certo erro, porque o B ele define o ponto exato em que 50% de chance de acertar a questão. Então, quanto mais à esquerda, menor a proficiência necessária para ter 50% de chance de acertar a questão. Quanto mais para a direita, quanto mais próximo de 600, 700, mais difícil é essa questão, porque a chance de acertar ele exige um conhecimento do aluno para que aquela questão seja acertada. Sim, sim. Então, eu não sei exatamente, eu não sou um profundo conhecedor da TRI, mas já ouvi dizer que esse é um ponto de inflexão dessa curva. Essa curva chama-se curva logística. Isso. Não, E exatamente. é um ponto de inflexão. E já também vi outros teóricos dizendo que não necessariamente é 50%. Na verdade, é a diferença entre o C e o 1. A gente pega a média entre o C e o 1, ponto médio entre o C e o 1. Então, deixa eu só dar uma colaborada, pessoal. É porque, na verdade, são 3 parâmetros, né? Bota ali nos parâmetros ali, tá? Você tem um parâmetro que é da discriminação, então essa curva ajuda a gente a olhar para esses parâmetros. Parâmetro da dificuldade, né? Que é associada à questão, então é expresso na mesma escala da proficiência, né? Porque você tem diferentes níveis de dificuldade ali, então você consegue ver assim em que ponto está a inflexão da dificuldade, ou seja, aí foi o que o Léo falou, não é exatamente 50%, mas é a diferença entre aquele mínimo, né, que é aquele C que aparecer ali, e até o valor que as pessoas, por exemplo, como isso é calculado em tempo real, por exemplo, pode ser que as pessoas não tenham acertado todas elas, né? Ou todo mundo tenha acertado ela, e aí ela não tem o valor 1, exatamente. O valor máximo dela não é 1. Então, é essa média que é onde fica o ponto de inflexão. E o terceiro parâmetro, aí sim, que é mais perto do que até o colega falou, que é a probabilidade de acerto casual, né? Porque você tem uma probabilidade de acerto ali. E aí, essa probabilidade de acerto casual, aí sim, esse é mais dividido nessa ideia aí de 50% para um lado e para o outro. É porque esse gráfico aí, especificamente, é só mesmo para ver como é que funciona a pontuação. Sim. Então, por exemplo, o que significa essa abscissa aqui próxima do zero? Significa que candidatos que têm baixa proficiência têm uma probabilidade
próximo de 0,13% de chance de acerto, né? E aí, quando você vai aumentando a proficiência do estudante, ele vai aumentando a probabilidade de acerto, tá? Por que esse C aqui está abaixo de 0,2? Não necessariamente, porque é esse parâmetro que o Fábio falou, parâmetro de chute, né? Se você tem 5 questões, a probabilidade dele acertar um ao acaso é 20%, né? Uhum. Mas, às vezes, esse C ele pode baixar, né? Porque está dizendo o seguinte, imagina que você tem uma questão, qual é o valor de 3/4? Tá? Ok? Qual o valor... Cadê a minha... Deixa eu colocar aqui no... Imagina assim, qual é o valor de 3/4 em decimal? Aí tem a alternativa A, 0,75, alternativa B, 0,25, alternativa C, 3,4, alternativa D, 4,3, tá? Então, o estudante de baixa proficiência, ele pode simplesmente chutar, e aí, se tiver uma letra E, por exemplo, sei lá, 0,5, ele tem uma chance de 20% de acerto, se ele chutar, né? Não é nem olhar e chutar. Só que, como esse 3,4 aqui é uma opção atrativa para o estudante de baixa proficiência, ele tem uma probabilidade de acertar, de errar essa questão maior, entendeu? Colocando essa questão. E aí o C baixa. Por isso que esse C aqui não necessariamente é 0,2, às vezes é abaixo de 0,2. Tá? Então, se você tem um C abaixo de 0,2, você consegue detectar aqueles estudantes que têm baixa proficiência, né? Ok? Então, vamos continuar aqui. Aí tem outras perguntas interessantes que esse documento traz. Por exemplo, por que você acertou 10 questões, o seu amigo também acertou 10 questões, você tem notas diferentes, né? Então, existe um gráfico aqui interessante. Então, o que acontece? As questões do Enem, que aplicam a TRI, elas precisam ser encaixadas nessa régua aí, que vai de mais ou menos de 200 a 1.000, tá bom? E aí ele tem aqui um descritor de uma determinada habilidade, e esse descritor ele ancora mais ou menos numa determinada faixa aí, tá? Mas o que acontece é que cada questão do Enem que é pré-testada, né, ela vai ancorar em algum ponto dessa régua aqui, certo? E aí vamos tentar entender o que acontece. É possível colocar as questões em nível de dificuldade, né, em ordem aqui. Então, a questão 3 é a mais fácil, a 8 é média e a 5 é a mais difícil da prova, tá? Então, fazendo uma analogia aqui com a altura, né? Como é que você consegue determinar essa altura do Batman aí? Né? Então, se o Batman ele consegue acertar a questão 3, 10, 4, e a partir de uma determinada altura que ele não consegue acertar mais, né? Então, a teoria de resposta ao item consegue determinar a probabilidade da altura do Batman. Ou seja, é uma maior probabilidade. Então, é mais provável que o Batman esteja nessa altura do que em 800. É mais provável que ele esteja nessa altura próximo de 630 do que na altura de 400. Deu para entender isso? Então, por isso que é importante que você consiga garantir as questões mais fáceis, né, para até aí começar a perceber, esse cara aqui ele já não está no nível 400, ele está no nível acima de 400. A probabilidade de ele estar no nível acima de 400 é muito grande, né? Então, aí ele já te encaixa naquele pedaço da régua. exatamente, ele já te encaixa naquele pedaço da régua.
Outra analogia que a gente pode fazer é a seguinte. Imagina que você queira determinar a altura de uma pessoa. Aí você pergunta para ela assim, quando você levanta a mão, né, e passa pela porta, você consegue atingir a porta, o batente da porta? Sim. Então você tem mais do que 1,70 m. Sei lá, 1,60 m. Deu para entender? Você consegue, quando você senta numa cama padrão, o seu pé toca no chão? Não. Então com certeza você tem menos que 1,70 m, entendeu? Então, dependendo de como você responde, né, no caso, ou você acerta ou você erra, a TRI vai colocando você nessa régua. Né? Então, essa é a ideia, tá? Então, exemplo aqui de 3 estudantes que acertaram a mesma quantidade de questões, tá? Então, aqui tem a Luísa que acertou 20, Raquel também acertou 20 e o Rafael acertou 20. E aí eles ordenaram as questões da mais fácil para a mais difícil, certo? Então, num caso ideal, seria que você acertasse todas as questões mais fáceis até o seu nível de proficiência. Tudo bem? E você errasse a partir daqui todos os mais difíceis. Isso seria o ideal. Se você conseguir fazer isso, que é uma coisa muito difícil, você terá a nota máxima da sua proficiência, né? No caso, 615. Mas o normal é você errar algumas fáceis, você deu um vacilo, e às vezes você acerta alguma difícil no chute. Tá? Então, a sua nota vai ser menor do que o ideal, assim, né? O cenário ideal. Um pouco menor. Agora, imagine o Rafael aqui, que ele acerta as mais difíceis e erra as mais fáceis. O que significa isso? Significa que esse padrão de resposta que ele entregou não é coerente pedagogicamente. Porque a gente entende que o conhecimento é cumulativo, né? Então, se você quer fazer uma equação do segundo grau, você precisa saber pelo menos potência. Um número elevado ao quadrado. Você precisa saber pelo menos raiz quadrada. Então, se você consegue acertar uma equação do segundo grau, mas não sabe fazer potências de números inteiros, por exemplo, isso é incoerente, entende? Por isso que a nota dele, a probabilidade dele ter, né? Então, imagina que esse item aqui é um item super difícil, que tem a dificuldade dele lá em 900. A probabilidade desse estudante ter acertado um item de 900 e errado um item de 200 é muito baixa. Por isso que a nota dele cai. Tá? Então, a TRI, ela olha para a coerência pedagógica. Tá? Coerência pedagógica. Então, a gente, olhando essa régua na vertical aqui, as mais fáceis estão aqui embaixo, as mais difíceis aqui em cima. Esse participante aqui, ele tem uma coerência pedagógica maior do que esse outro da direita aqui, que acertou as mais difíceis e errou as mais fáceis. Certo? Então, vamos tentar... Então, a curva característica do item, se ela tende para a direita, ela é um item mais difícil, e se ela está mais para a esquerda, né, o ponto de inflexão mais para a esquerda, é uma questão mais fácil. Tá? Então, vamos tentar entender um exemplozinho só de... Imagina que você tem 3 questões na prova, tá bom? Então, qual é a proficiência do estudante? A proficiência mais provável desse candidato é a sua nota, né? Então, numa escala de 0 a 1000, por exemplo. Então, suponha que essa questão 1 aqui é a laranja, ela é mais fácil. A questão 2, essa vermelha, ela é média entre essas duas aqui, e a azul é a mais difícil, terceira questão, mais difícil. Tá? E esse candidato X, ele respondeu corretamente a primeira questão, corretamente a segunda e errou a terceira. Tudo bem? Então, como é que o computador lê? É 0 e 1. Acertou é 1. Errou é 0.
deixou em branco, é 0. Tá? Então, cada candidato tem é uma matriz enorme, assim, com a quantidade de candidatos de linha e 45 colunas. Tá? Então, o candidato 1 acertou a primeira, acertou a segunda, acertou a terceira, errou, então 0, errou a quarta, 0. Então, é uma linha de 45 números, e esses números são compostos entre zeros e uns. Tá? Aquele ali é o padrão de resposta do candidato 1. Beleza? Então, eu pergunto para vocês, se existem 45 itens, e nessa matriz, né, nessa linha aqui, você pode atribuir 0 ou 1 em cada uma dessas colunas, pergunto para vocês, quantas são as possibilidades de padrão de respostas que existem? Ó, questão de análise combinatória. Essa é uma boa também, Né? Vocês já pensaram quantos padrões de respostas existem? Dados 45 questões, cada questão ou você vai atribuir 1, se você acertar, ou você vai atribuir 0 se você errar. É acerto e erro, né? Acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Quantos são? Vocês pode escrever aí no chat. Vou ajudar a pensar, ó. Na primeira opção você tem o acerto ou erro. Na segunda, acerto ou erro. É 0, 1. Na terceira, 0, 1. A quarta, 0, 1. Exatamente. Então, quantos são os padrões de resposta? Deixa eu ver aqui. Tem... Ninguém, pessoal? Vocês vão multiplicando, porque você está acumulando esses acertos ou erros. Então, imagina o seguinte, se fosse uma questão só, ou é 0 ou é 1, então, duas possibilidades, certo? Se fossem duas questões, ou é 1, 1, ou é 1, 0, ou 0, 1. Ou 0, 0, são 4. Isso. Ou seja, 2 ao quadrado. Aí. Se for 3, tem duas possibilidades para a primeira, duas possibilidades para a segunda, duas possibilidades para a terceira. 2 a terceira, 8. Então, se tem 45 questões, é 2 elevado a 45. E a gente sabe que 2 elevado a 45 é um número grandinho. é um número muito, muito grande. Tá? Por isso que cada padrão de resposta vai ter uma nota diferente. Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse candidato X que respondeu corretamente a primeira, a segunda e errou a terceira. Então, o que acontece é o seguinte, o computador ele vai olhar qual é a maior... ele vai olhar assim, suponha que esse candidato 1 tenha proficiência 400. Qual é a probabilidade desse candidato 1 ter proficiência 400? Então, se ele acertou a questão 1, está dizendo aqui, ó, 60% de ter acertado a questão 1. Qual a probabilidade dele ter acertado a questão 2? Então, a gente vai multiplicar as porcentagens, né? Qual a probabilidade dele ter acertado a questão 1, acertado a questão 2 e errado a questão 3? Tudo bem? Então, pelo gráfico, ele está dizendo que 60% de ter acertado a questão 1, próximo de 30% de ter acertado a questão 2 e próximo de 20% de ter acertado a questão 3. Mas como ele errou, a probabilidade dele ter errado é o complementar, ou seja, é 80%. Tudo bem? Aí a nota fica grande. Oi? Aí a nota fica grande. Né? Não, porque, então, porque pela proficiência ele erraria mesmo. Não, a probabilidade dele não ter acertado a terceira é 0,8. Então, se fosse de ter acertado, seria 0,2. Ah, sim, é, isso. A nota não fica tão grande se fosse de acerto. Exatamente. E aí, vamos olhar assim, qual a probabilidade desse candidato X ter uma proficiência 700? Tá? A probabilidade é, se ele acertou a primeira, ele tem 99%, né, a probabilidade dele ter acertado a primeira, 95% de ter acertado a segunda e 0,25% de ter acertado a terceira, ou seja, complementar de 0,25 e 0,75. Então, perceba que a probabilidade do candidato X ter
acertado a primeira, acertado a segunda e errado a terceira, para a proficiência 700 é maior, ele tem uma probabilidade maior de ter 700 do que de ter 400. Tá? Então, ele descarta essa possibilidade. Ele não tem proficiência 400. É mais provável que ele tenha proficiência 700. Agora, vamos dar uma olhada. Suponha que o candidato X tenha proficiência 900 e entregou esse padrão de resposta aqui. Ou seja, acertar a primeira, acertar a segunda e errar a terceira. Né? Então, a probabilidade dele ter acertado a primeira é quase 100%, a segunda é quase 100% e a terceira é 95%. Mas como ele errou, a probabilidade dele ter errado é 0,05. Então, é pouco provável que ele tenha a proficiência 900. Tá? Então, o que acontece é que o computador ele varre esses valores, né, de 200 a 1000 e ele vai verificar em que ponto você tem a maior probabilidade. Tá? Então, eu fiz para 3 questões, não é nem você 45. Imagina a quantidade de cálculo que se faz, né? Tudo bem? Então, mais ou menos, essa é a maneira que você calcula a nota de qualquer candidato. Você Então, verifica... O que o computador faz é dizer assim, a sua nota provável é essa, ou seja, a sua proficiência provável é essa. Exatamente. Então, por exemplo, o que ele quer dizer é o seguinte, se você acerta desse jeito né, ou seja, a primeira, a segunda e errou a terceira, provavelmente a sua proficiência é os 700. E não será nem 400 nem 900. É isso. É isso que o computador faz na varredura. Aí ele vai fazendo aproximação ali. Por isso que tem essas curvas todas aí sendo analisadas por item. Exatamente. Agora eu quero mostrar para vocês uns dados interessantes. Esses 2 professores aqui são professores de cursinho do Instagram aí, e eles apresentaram umas coisas bem interessantes no ano de 2020, né? Você consegue esses dados lá no site do INEP, chama-se microdados. E aí você consegue mapear algumas informações interessantes. Então, aqui está o seguinte. Uma pergunta que você pode fazer é, existe uma relação, uma correlação entre o número de acertos e a sua nota? No Enem? Existe alguma coerência, que é a seguinte, ó. Esse aqui é o gráfico da relação entre o número de acertos e a nota calculada pela TRI. Né? Então, a tendência é você ter uma reta, assim, né? Ter uma reta, ou seja, quanto mais questões você acerta, levando em consideração essa coerência pedagógica, maior vai ser a sua nota, né? Mas, por exemplo, veja essa faixa aqui, ó, que está significando o seguinte, que um estudante que acertou 11 questões, ele tem uma variação de, sei lá, 390 a 540. Né? Então, todos os estudantes que acertaram 12 questões, né, tem essa variabilidade de notas de proficiência. Por quê? Porque, claro que esse estudante, por exemplo, aqui, ele teve uma baixa coerência pedagógica, portanto, a proficiência dele vai ser menor, né, do que esse estudante aqui, que, apesar de ter acertado 10, os 2 acertaram 10, como ele teve uma maior coerência pedagógica, ele vai ter uma proficiência maior, tá? Então, é mais ou menos isso. Assim, se eu puder fazer um extrapolar, é como se fosse a dispersão da coerência. Exatamente. Entendeu? É porque tem o gráfico de dispersão, né, das notas, mas aí é o gráfico da dispersão da coerência. Você acertou as mesmas 11, as mesmas não, né? A mesma quantidade, por exemplo, 11 questões. Mas a sua dispersão de coerência está assim, ó, a sua nota aqui, se você está coerente, é maior e a outra é menor. Exatamente. E aí eles fizeram o seguinte, uma coisa número de acertos, né? Então, número de acertos de 0 a 45.
por exemplo, esse cara aqui, ó, 11. Esse 11 significa as pessoas que acertaram 11 questões. A menor nota foi 361, a média foi 508 e a maior nota foi 652. Tá? Foi esse estudo que eles fizeram aqui. Então, aconteceram algumas coisas bem interessantes aqui. Ó. Se você acertar as 15 questões mais fáceis do Enem, é óbvio que as mais fáceis do Enem, você precisa... Né, não está escrito que nem na nossa fácil, fácil, médio, difícil. Não está escrito isso. Você, né, se você acertar as 15 mais fáceis, no ano de 2019, a maior nota foi 693, que já é uma nota muito, muito boa para matemática. E veja só este aqui, ó. Teve praticamente a mesma nota, né? E o candidato acertou 27. 27 para ter a mesma nota. E esse aqui que acertou 15. Significa que esse cara aqui, 15 aqui, ele teve uma coerência pedagógica maior do que essa de 27 aqui. Né? Ó, acertar as 16, você consegue 703 já. Para uma nota 700, é preciso acertar em média 21 questões. Né? Ou seja, quase metade da prova. Pouco menos da metade da prova. Mas como a gente falou daqui, ó, se você conseguir as 16 mais fáceis, já é possível que você consiga 703. Né? Eu não sei se você vai chegar aí, mas tem uma outra coisa que é o seguinte. Além de tudo, as réguas são diferentes. Por exemplo, ele está falando de uma maneira geral. Mas, por exemplo, a régua de matemática não é a mesma régua de geografia, história, não é. Não é. Então, por exemplo, às vezes uma questãozinha de matemática leva tua nota num nível muito mais alto do que uma questão, né, do que um item em história. E normalmente é assim mesmo. O que aconteceu em 2009 foi o seguinte, que a curva de ciências humanas, ciências da natureza e CH, né, linguagens, elas são parecidas. A curva de matemática está deslocada à direita. Por isso que você acertar... eu acho que vai ter um slide desse. Você acerta menos questões de matemática, mas tem uma nota maior do que o maior número de acertos em CN, por exemplo. Esse caso é curiosíssimo. Esse caso aqui é muito curioso. Ó. Teve um candidato que acertou uma questão e chegou a 396. Provavelmente ele acertou a questão mais fácil do Enem. Né? E teve um cara que acertou 19 e teve uma nota menor. Né? Ou seja, esse cara que acertou 19, ele deve ter acertado as mais difíceis e errado as mais fáceis. Bizarro, né? Exatamente. E aí, olha a bizarrice, né? É você ter uma nota maior porque está mais coerente com a sua proficiência. Por isso que a gente fala da questão do chute, né, Léo? Sim, sim. Entendeu? Então, nem sempre, no Enem, chutar nem sempre é uma boa ideia. Quantos acertos eu preciso para 800? 800. 31. 31 não. Aqui está comparando a matemática com ciências da natureza com humanas e linguagens. Então, ó, com 31 acertos... A nota é lá em cima. Lá. A média é 800. Para você ter 800 em CN, você precisa de 42 acertos. Em humanas, você precisa de 44 acertos. Praticamente acertar a prova toda. Exatamente. Praticamente a prova toda. Então, matemática faz uma diferença tremenda, né? A sua nota final. E aí cada universidade vai colocar um peso, né, nessas áreas do conhecimento aí para definir a classificação dos estudantes que almejam entrar nessa universidade.
Num determinado ano, a nota para quem tirou 44 e 45 foi a mesma, porque teve um item aqui que, na verdade, não calibrou. Esse aí é o item que não calibrou, tá? Então, uma coisa interessante é o seguinte, às vezes o instrumento... Isso acontece nos extremos, né? No caso das maiores proficiências e das menores. Então, a régua, ela consegue detectar, até nesse caso aqui de 2019, a régua, ela só vai até 985, tá? Então, imagina que você tem um candidato com proficiência 985 e um candidato com proficiência 1000. Essa régua, ela não consegue discriminar quem é o 1000 e quem é o 985, entendeu? A gente pode fazer uma analogia assim, você tem um termômetro que só vai até 43. Se você coloca 43 numa água que está a 100 graus, só vai marcar 43, entendeu? Então, o instrumento de medida para essa avaliação não consegue atingir os níveis de proficiências mais altos. Ele só vai até nesse caso, até o 985, tá? Olha, isso é uma coisa muito interessante. Você sabia que mais da metade dos candidatos acerta 10 ou menos questões? Aqui, ó. Isso é uma coisa triste, né? Uhum. Mais 50% acerta 10 questões ou menos. Em matemática. É possível identificar os itens mais fáceis de matemática? Então, aqui ele fez assim, numeração dos itens acertados. Um acerto, nota máxima foi 396. E foi a numeração dos itens... o item 140, né? Uhum. 2 acertos, nota máxima 400, e foi o item 140, 180. Então, ele pegou aqui quem acertou até 10, né, e viu as notas máximas e viu quais são os itens que apareceram, no caso, né? Então, o item 140, 180, 143, né, e fez isso também para os mais difíceis. Os mais difíceis aparecem aqui. O detalhe é que isso assim, apesar da testagem anterior, que dá uma ideia de calibração primeiro, isso é feito depois, já na correção, né? Sim. Isso é feito durante a correção. Ok. Então, foi isso aí, pessoal. Então, de novo, vocês podem baixar aqui o texto. E aqui no final tem uma outra analogia que pode ser feita, né? A altura aqui do atleta. E no final aqui tem algumas contas para quem quiser se aprofundar mais. Quem gosta de estatística, né? Aqui, ó, tem umas formulazinhas bem bacanas aqui. Essa fórmula mesmo. A probabilidade de acerto, dados os parâmetros θ é a proficiência, e os parâmetros ABC foi o que a gente viu lá, né? Discriminação, dificuldade e chute. Tá? Inclinação, né? Sim, aqui, ó. Maravilha. Léo, só para deixar claro, por que a gente entendeu ser importante falar um pouquinho do TRI? Sim. E mostrar algumas coisas que são detalhes, tá? O pessoal que vai fazer prova, principalmente, vai assistir isso aqui depois ainda, em algum momento. É o seguinte, repara que as questões fáceis, elas não estão em ordem, assim. A primeira não é a mais fácil, a última não é a mais difícil. Vocês repararam que tem ali a questão 140 e 180 apareceram como as mais fáceis? Sim. Então, isso é uma coisa, principalmente dentro da matemática, é uma questão mesmo de percepção, assim, de qual é a mais fácil, o que ele está pedindo, a hora que você discrimina ali os dados e o que está perguntando, o que vai ser preciso, se tiver mais de uma coisa para fazer, então
normalmente a questão vai ser classificada como difícil. Se tiver uma questão um pouquinho mais direta, ela vai ser classificada como mais fáceis, vão ser classificadas como mais fáceis. Então, essa percepção, vocês vão ter que, quem vai fazer a prova, vai ter que ter uma... É o detalhe da prova, porque não é só saber matemática, é o detalhe da prova, né? É saber fazer a prova. Sim, sim. Aí, por exemplo, se você se depara com uma questão de função trigonométrica ou então função logarítmica, que você fala, caramba, isso aqui tá muito difícil, vai ter muita conta, né? Deixa para o final. Exatamente, passa. Vai caçando as questões mais fáceis, porque certamente tem questões do tipo, qual é a projeção da sombra do sei o quê, ou então Isso. identifique a função que descreve essa situação. Né? Sempre vão ter questões de nível 200, 300 Isso. e de níveis mais difíceis, tá? E quando a gente fala assim, se você acertar uma difícil e errar uma fácil, a sua nota cai, quer dizer, não é que a sua nota era uma coisa e caiu, é porque é exatamente isso que a gente mostrou agora, ele vai te enquadrar dentro da sua proficiência, ele vai entender que é chute e vai te colocar uma nota muito menor do que você poderia ter se você tivesse acertado, por exemplo, a fácil. Né? Então, até para chutar, você tem que estar consciente de que as fáceis você fez. É isso, pessoal. Beleza. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar dúvidas depois. E vamos, então, para a próxima parte da aula, que é geometria analítica. Bora, Léo. Bom, então, a parte de geometria analítica, ela geralmente é dada no final do ensino médio, pelo menos eu tive só no terceiro ano do médio, e começa a ser um pouco abandonada, eu acho. Não tem muitas questões de geometria analítica no Enem, tá? O primeiro tipo de questão que aparece de geometria analítica é plano cartesiano, né? Então, o que aparece é plano cartesiano, equação de reta e equação de circunferência. Basicamente isso. Já não tem mais cônicas. Não. Difícil aparecer isso agora. Difícil aparecer. Interseção de circunferência com reta, essas coisas que já não aparecem mais. Então, vamos dar uma olhada aqui. Em 2021, uma moça estacionou seu carro na interseção da Rua 1, com a Avenida A. Ela está hospedada num hotel na Rua 3. Rua 3 está aqui. Posicionados a exato 40 metros de distância da Avenida A. Então, 40 metros de distância da Avenida A. Da Avenida A. Em direção à Avenida B. No mapa está representado um plano cartesiano cujo eixo das abscissas coincide com a Avenida A e o eixo das ordenadas, com a Rua 1 sendo a origem 00, o local onde se encontra estacionado o veículo. Os quarteirões formados pelos cruzamentos dessas vias formam quadrados de lados medidos 100 metros. A ordenada do ponto que representa a localização do hotel é... Porque reduziram a geometria analítica, a geometria de posicionamento em plano, né? Então, como é que a gente faz isso aqui? Ela está na Rua 3, né? A 40 metros de distância da Avenida A. E ele falou que cada quadrado desse aqui é 100 metros. Certo? Então, em direção à Avenida B. Onde que ele está, pessoal? Está acima do x ou abaixo do x? Legal que ele usa um termo matemático, né? A ordenada. Cadê?
Não, na pergunta, a ordenada do ponto que representa a localização do hotel é. Então, aí tem um detalhe conceitual do que é ordenada. Sim, exatamente. Então, a primeira coisa é saber, está na rua 3 e está a 40 metros de distância da Avenida A, em direção à Avenida B. Então, como a Avenida B está aqui para baixo, vai ser abaixo do eixo X, correto? Então, esse aqui é o hotel, né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Então, ordenada, a abscissa vai ser 200. Não aparece lá, pelo menos, né? E a nossa ordenada vai ser menos 40. Beleza, beleza? Dúvidas? No dúvidas? Ok. Fábio, você tem alguma atividade para plano cartesiano? Pô, pior que nesse momento não. Tá, Porque, eu tô pensando que plano cartesiano aparece agora no ensino fundamental, né? então, mas é só na questão da localização mesmo, exatamente o que está aí. Nesse sentido, no fundamental. É dizer onde é que está, se você anda para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Não, eu só estava pensando em algum para os professores, uma atividade para fazer, porque geralmente os estudantes, quando começam a estudar plano cartesiano, eles têm dificuldades em definir os pontos nos eixos, né? Por Eu exemplo, faço sempre batalha naval, né? 200, 200, 0. Fala, Luana. Na minha época de fundamental, com o professor Felipe, ele fez o seguinte, ele pegou uma tábua de ferro, assim, uma chapa de ferro, e revestiu ela com as coordenadas, e ele fez ímãs enfeitados como se fossem bolinhas de futebol. Sei. E aí fez os cubos, e aí cada cubo tinha os números, né? E que poderiam ser positivos, negativos. E aí você ia movendo essa bola ao longo do tabuleiro, mas para a gente ter essa noção. O que é o positivo, o negativo e a posição dos eixos. E, assim como também em outras matérias, nos números inteiros, ele fez um tabuleiro também, um jogo de tabuleiro em que o objetivo era um tabuleiro, como eu posso dizer, que se encontrava, mas o objetivo era você dar a volta nele, e aí você podia ser atrasado, ser jogado de um lado para o outro, no caso de você pegar positivo, negativo. Ele ia fazendo essas atividades lúdicas. Legal. Mas eu entendi o seguinte, os cubos eram aqui nos eixos, é isso? Não, eu não tenho a memória vívida, porque isso foi lá para o 7º ano, Tá. Mas o objetivo era justamente esse, você ir movendo. Eu vou tentar achar a foto e depois eu mando para vocês. Eu vou falar com ele direitinho, com o professor, beleza. E eu tento achar a foto daquela época para mostrar certinho como eram. Tá, pelo que você descreveu, eu imaginei aqui os cubos de, sei lá, 1, 2, assim. E aí você determinar a posição do... Não, eram cubos no caso de jogar, como se você fosse jogar os cubos e os cubos te davam as direções. E aí, com base nisso, você tinha que ir movendo a bolinha. Tá. Beleza. Muito bem. Eu vou procurar isso, vou procurar também outros jogos dele, para ter as fotos, e aí, que é um material legal para o pessoal que está assistindo a extensão, como uma forma de aprimorar as aulas. Legal, beleza. Muito bem, essa questão 2020 que apareceu na prova digital, ela foi anulada porque ela caiu na questão de 2009, tá? O gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto 2,0, esse ponto aqui,
A, movimentando-se para cima ou para a direita, com a velocidade de uma unidade de comprimento por segundo, no plano cartesiano. O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô durante 6 segundos. Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será a sua coordenada após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Bom, vamos só conferir que são 6 mesmo, então, um quadradinho desse aqui é 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. E ele parou na coordenada 6, 2. Correto? E aí ele vai continuar na mesma trajetória. Peraí, isso aqui é uma coisa que tem que prestar atenção. Supondo que continue essa mesma trajetória, após 18 segundos, a partir do ponto A. Tá? Então, se passou 6 segundos aqui, tem que fazer mais 12 segundos, concordam? Tá? Então, mais um padrão de 6 e mais um padrão de 6. Então, uma possível solução é você desenhar aqui o padrão, né? Então, é 1 para cima, 2 para a direita. 1 para cima, 2 para a direita. Aí chegou no ponto de 12 segundos. Aí fazer 1 para cima, 2 para a direita, 1 para cima, 2 para a direita, chegou em 18 segundos. Essa coordenada 14,6. Né? 14,6. Essa é uma possibilidade. Tem alguma outra possibilidade? O que vocês acham? Tem. Alguém tem alguma outra ideia de solução? Pode tentar inventar um padrão, né? A cada 6 aumenta 2 segundos. Eu pensei o seguinte, ó, se a gente for observar só o eixo das abscissas, você se desloca 4 e a ordenadas você desloca 2. Portanto, você tem que se deslocar em 18 segundos 12 casas, né? Então, 4 mais 4 mais 4. Então, você chega no 14 mesmo. Uhum. E a cada 4 você aumenta 2, é isso que eu ia falar. 2 mais 2, 4 mais 2, 6. Você vai chegar na ordenada 6. Tá? Então, essas foram as duas soluções que eu pensei, que são possíveis e chegam no resultado 14,6. Beleza, beleza? No dúvidas? Em 2018. Isometria. Deixa eu mudar aqui. Isometria é uma transformação geométrica que, aplicada a uma figura, mantém as distâncias entre pontos. ISO é igual, não é isso? Uhum. Isometria, medida igual. Duas das transformações isométricas são a reflexão e a rotação. A reflexão ocorre por meio de uma reta chamada eixo. Esse eixo funciona como um espelho. A imagem refletida é o resultado da transformação. A rotação é o giro de uma figura ao redor de um ponto chamado centro de rotação. A figura sofreu 5 transformações isométricas nessa ordem. Reflexão no eixo X, rotação de 90 graus no sentido anti-horário, com centro de rotação no ponto A. Reflexão no eixo Y, rotação de 45 graus no sentido horário, com centro em A. E reflexão no eixo X. Qual a posição final da figura? Tem que fazer, então. Vamos tentar fazer, então. Reflexão no eixo X. Então, a primeira, o eixo X está aqui. Reflexão. Então, esse ponto A, ele vai estar a mesma distância do eixo X aqui,
né? E esta curva aqui vai ficar para cá, assim, ok? O desenho do coração está muito bom. Ok, reflexão no eixo X foi rotação de 90 graus anti-horário. Então, horário, anti-horário. Então, 90 graus vai ficar assim, né? Ó. Isso aí. Concorda? Vai ficar assim. Então, a primeira etapa, a segunda etapa. Repara que ele girou considerando o A ali, o ponto de rotação, né? Fixou no A e girou. Ih, peraí. Não, do ponto A. Então, não é isso aqui, não. Então. O ponto A é esse aqui, né? Isso. Então, ele girou para cá. Né? Tem 90 graus anti-horário. Isso. Ele está mais para lá. Isso. Ele virou para cá. Ok. 2. Reflexão no Y. Então, veio para o lado de cá. Nossa Senhora. Nessa mesma distância. Mesma distância. É que como a resposta não conta os eixos, ficou mais fácil. Entendeu? Mas se contasse os eixos, era isso aí que tinha que estar sendo feito. Rotação de 45 no sentido horário. Ops. Então, aqui é 90 graus. 45 é isso aqui. Então, ficaria para cá, assim, né? 4. E reflexão no eixo X. Joga para Ou lá seja, para baixo. para baixo. Então, este ponto aqui vem para cá. Os mesmos 45 para baixo ali. Este ponto. Se você tomar essa referência aqui, ó, AB, o B está aqui, B', e o A' está para cá, né? Tá aí. Então, ficaria um negócio assim. Alternativa C. Esse ponto A aqui. Ah, entendi. Esse ponto A é esse ponto A aqui. Então, seria A aqui e B aqui. Isso. Então, A' aqui e B' aqui. Ok, alternativa C. Facinho, né, povo? Facinho. Na BNCC, você sabe, Fábio, se tem transformação isométrica? Eu nem sei, porque... Cara, não estou lembrado não, mas tem posição no plano. Então, quando você fala de rotação, giro, está falando de transformação isométrica. Girar sem fazer cisalhamento, né? Cisalhamento, para quem não sabe, gente, é o seguinte: imagina um retângulo, né? E você faça assim, ó. Então, assim, se não tem cisalhamento, se você pega só a rigidez e gira, tá? A gente chama de transformação isométrica. Cisalhamento é você dar um tapa aqui, né? Vai ficar um paralelepípedo, ou paralelogramo. Isso, aí é um outro paralelogramo, né? Que você muda os ângulos, tá? Essas coisas todas. É o cisalhamento. Por exemplo, com cisalhamento, a distância entre, por exemplo, os dois pontos que são, por exemplo, A, B, C, D, né? O AD fica, a distância entre eles, ou seja, a distância, estou falando, entre o ponto A e CD, ela muda. Como é que Porque quando você faz cisalhamento, normalmente a altura muda, né? A altura muda? Porque não vai ficar nessa altura, né, Léo? Quando faz cisalhamento, ele fica mais baixo. Ah, tá. Então o que eu fiz está errado. Sim. Ah, entendi. Entendi. Aí muda, aí... Fica mais baixinho aqui. Isso. Tá. Isso é um cisalhamento. Você muda a distância entre o ponto e uma reta ali. Cara, eu fui ver cisalhamento só no mestrado, mano. Ah, é? Só no mestrado. Beleza. 2019. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com fotos e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização. O aplicativo identifica as pessoas que se
encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum, a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Ou seja, é o Tindão, né? Deu O mesmo. usuário P. Cadê? P, tá aqui. Define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se deslocando para a região central da cidade, que concentra o maior número de usuários. O gráfico ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo indicados por 1, 2, 3, 4 e 5. Sabe que os usuários QRS, cujas posições estão descritas pelo gráfico, são compatíveis com o P. E Q. Esses definiram raios de abrangência 3, 2 e 5. Ok. Com base no gráfico e nas afirmações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários QRS simultaneamente? Muito bem. Então, vamos lá. Q, 3 km. Então, olha só, o eixo X está em quilômetro, o eixo Y está em quilômetro, então, Abre um raio. 3 quilômetros. 1, 2, 3. Então, o Q está passando por aqui, né? 1, 2, 3. Isso aqui é a abrangência do Q. Lá para cima. Vamos pegar o R agora. R, 2 quilômetros. R. 2 quilômetros, é esse ponto aqui, esse ponto aqui. Então, vai fazer um negócio assim, mais ou menos. E para cá. E o S, 5 quilômetros. S. 1, 2, 3, 4, 5. Pelo jeito, o S vai pegar todos os bares, né? Enfim, nos bares, sim. É. O S está pegando todos os bares. O S Para baixo. amplo aí. Ok, então, olhando para essa interseção desses círculos, Faz o do P também. o do P, 3 quilômetros. O P não está pegando ninguém aqui, né? Mas ele vai andando para lá. E aí ele vai andando em direção a um dos bares. Beleza, então ele deve ir ao bar. Se ele for ao bar 5, ele só vai pegar o Q e o S, né? Só o bar 1 que ele vai pegar o R e todos os outros. Beleza, beleza, povo? É o que está na interseção dos raios ali, dentro, né? Nem é tão difícil assim. Não é médio, não, né? Talvez seja de médio para Eu fácil. acho que essa é mais fácil do que aquela outra de rotação e reflexão. Porque nem... É em questão de nomenclatura mesmo, às vezes as pessoas não sabem. E esse daí, raio, pelo menos é o que muita gente estuda bastante para o Enem. E também tem a facilidade de uma grande parte das pessoas conhecerem, né, o aplicativo. Beleza. Acho que o conhecimento do aplicativo nem entra tanto na história, na questão matemática, né? Mas aí eles devem pensar, aplicativo é área, é ali na área, então tem que estar todo mundo na mesma área. Como é que eu vou calcular isso? Pelo número de quadradinhos ou de lados. Mesmo a pessoa não sabendo certinho como ela calcularia, eu acho que indo pela intuição, acertaria também. Sim. E é menos usual, né, isso aqui na escola. Beleza. Em 2018, para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares dos ordenados x e y,
pertencente a n por n, tais que. Bom, então, vamos entender o que é esse n por n aí. Então, esse item aqui, cara, 2018 tá bem mal escrito, né? Uhum. Eu ia falar Só isso pra quem agora. não lembra, n é o conjunto dos naturais, tá? Conjunto dos números naturais. Quando você escreve n por n, significa que você vai estar pegando uma coordenada natural, está considerando zero natural, E tá? combinando. Um número natural, e a ordenada também é outro número natural. Beleza? Esses pares ordenados aí. Ainda- Fala. Não, eu tô falando assim, em termos até de análise de competência em termos de BNCC, essa questão é bem ruim. Está falando Sim. de linguagem É, própria, né? Não de competência, uma linguagem própria. sim. Então, vamos tentar analisar a letra C, porque acho que a letra C é a mais fácil. O que seria a letra C? A letra C está dizendo que o X ele varia de 0 até 10 e o Y varia de 0 até 10. Tá? Naturais. Então, por exemplo, teria 0,10, né? 0,10, ou seja, o 0,10 é esse ponto aqui, ó. Tá? Seria, então, você pegar todos os números de x de 0 até 10 e todos os y de 0 até 10. E aí você cobriria esse quadrado aqui. Né? Nesses pontos discretos aí dessa região. Tá? Por isso que a letra C não pode ser. Vamos ver o que seria a letra B. A letra B, o x e o y, eles estão valendo de 0 a 10, mas o x ele tem que ser maior que o y. X tem que ser maior que o y. Então, ou igual, né? Então, por exemplo, poderia ser 1, 2, 2, 3, 3. Então, todos esses pontos aqui da diagonal estão satisfeitos na letra B. Eu acho que a letra B que é o gabarito. Essa eu não fiz não, estava te ouvindo. Não, eu estou fazendo agora também, vamos ver. X maior que Y. Então, por exemplo, esse ponto aqui, qualquer ponto aqui dessa região, o X é maior que o Y, né? Porque esse ponto aqui, por exemplo, ó, ponto 1, 5, ponto 1, 5x é menor que o Y, então não seria. Parece que eu é gabarito. Vamos dar uma analisada nos outros. Letra A. Letra A e o X agora é menor que o Y. Então, no caso, seria exemplo, né? O ponto 1, 5. Ponto 1, 5, X é menor que o Y. Então, está fora também da nossa representação ali. O 5, 10 ali já não dá. Ok. Agora, o que significa a letra D? Vou botar aqui a letra D. Deixa eu botar numa outra cor. Letra D. Está dizendo que o 0 é menor que ou igual a x mais y, que é menor que 10. X mais y é menor que 10. Bom, se você analisar a soma de x mais y, tem que estar entre 0 e 10. Não, 10 mais 10 dá 20. Exatamente. Então já está fora. Se você colocar 10 para x e 10 para y, ele está fora desse intervalo de 0 até 10. Então, por exemplo, este ponto está fora. Né? Então, a letra D também está fora do radar. E a letra E é a mesma coisa. Não, a letra E não. 10 mais 10 dá 20. Mais 1 mais 5 está dentro do intervalo, né? Se eu botar assim, ó, x igual a 1, y igual a 5, vai dar 6. 6 está nesse intervalo. É um ponto que está fora do nosso
da nossa representação ali. Então, também está errado. Beleza, pessoal? Alternativa bola. Alternativa beta. O resto está fora. Tá, então, apesar de não ter a gente não ter apresentado uma teoria sobre essas representações algébricas aí para definir pontos no plano cartesiano, é possível você fazer essa análise simplesmente testando alguns pontos, certo? Olha, Alessandro, é o penúltimo dia, tá? Por isso que a gente começou a aula com a TRI, só para quem for fazer o Enem amanhã, né, primeiro dia, Uhum. já ir ligado que tem que buscar as mais fáceis, acertar as mais fáceis, garantir as mais fáceis, pular as mais difíceis e deixar para o final. Hoje está bem light por conta disso também. Ninguém vai ficar aqui enfiando mais uma opção de conceito para começar a fazer prova amanhã, né, gente? É. Vai começar o feriado. Hoje começa o feriado. 4 dias aí de feriadão. Exatamente. Em 2017, um menino acaba de se mudar para um novo bairro e deseja ir à padaria. Pediu ajuda a um amigo que lhe forneceu um mapa com os pontos numerados que representam 5 locais de interesse, entre os quais está a padaria. Além disso, o amigo passou as seguintes instruções. A partir do ponto em que você se encontra, representado pelo X, aqui, ande para oeste, para cá. Vire à direita na primeira rua que encontrar. Então, virou para cá, para a direita. Siga em frente e vire à esquerda na próxima rua. Para a esquerda. A padaria estará logo a seguir. Então, a padaria está no 1. Só seguindo. Pessoal, não fiz nenhum erro de caminho aqui. Então, Rosa dos Ventos aqui, norte, sul, leste, oeste. Então, ele está indo para oeste. Depois vira à direita. Então, a única dificuldade é saber o que é direita e esquerda olhando de cima, né? Eles não foram nem maldosos em não botar a Rosa dos Ventos, porque eles poderiam não colocar. Não, mas aí, se não colocasse, esse item não teria bom, não. Será que iam falar que estava cobrando questão de geografia? Tem que colocar para saber em frente para que você está. Se ele não coloca, esse item pode ser anulado. Interpretado como ambíguo. Não, na verdade, é mal definido. Você pode estar de frente para qualquer lugar. Exatamente. Tá. Não tinha pensado por esse lado. Todos os itens do Enem, eles são muito bem pensados para não dar nenhum tipo Anulação. de questionamento, entendeu? Porque alguém pode falar assim, mas não necessariamente o norte está para cima. Não, e tem uma outra coisa que é o seguinte, né? Para professores aí que vão construir itens também para os seus alunos, inclusive em sala de aula, uma coisa que tem que estar muito clara é que nenhuma ilustração, ela é só meramente ilustrativa em relação ao item. Ela faz parte do item, da interpretação do item. Sim. Se ela gerar ambiguidade ou ela simplesmente está lá para nada, ela é ruim. O item é ruim. Tá? Exatamente. Em 2016, uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas coisas estão representadas na figura. As suas com o nome de letras são paralelas entre si e perpendiculares às coisas identificadas com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente em direção vertical e horizontal. Desconsiderar a largura das ruas. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a rua E. 6 com a rua E. Então, isso aqui
é o trabalho da mãe. E o consultório do pai na rua 2 com a rua E. 2 com a rua E. Então, é consultório do pai. E a escola das crianças na rua 4 com a rua A. 4 com a rua A. Então, aqui é a escola. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. Então, qual é a condição? Aí você tem que voltar, né? Todos a família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho. Então ele precisa ter um... Bom, perceba que nós temos um triângulo isósceles aqui, né? Triângulo isósceles. Ele quer a mesma distância, algum ponto que tem a mesma distância. Esse cara tem que Se a saber. gente fosse considerar apenas a escola e o trabalho da mãe, mais fácil. Se a gente fosse considerar apenas o consultório do pai e o trabalho da mãe, nós teríamos o quê? Isso é uma questão muito legal para quem vai ensinar e para quem... mais uma parte da teoria, né? Então, digamos assim, eu tenho ponto A e ponto B, tá? Dois amigos, e eu quero encontrar um ponto entre eles, de forma que eles caminhem a mesma distância. Tá? Qual ponto você determinaria aí? Deu para entender? Você tem um amigo A e um amigo B, eles querem se encontrar e querem caminhar a mesma distância. Que ponto você escolheria no plano? Você poderia pensar no ponto médio, correto? Poderia pensar no ponto médio. A pergunta é, existe outro ponto que satisfaz isso? Existe, né? Se você pegar, por exemplo, este ponto aqui, ó, de forma que a distância aqui seja igual a esta, também pode, né? Essa distância igual a esta. Então, se você observar, nós temos infinitos pontos que podem ser pontos de encontro de A e B, e eles vão caminhar a mesma distância, tá? Então, esta reta, vocês lembram o nome? A reta que divide o segmento ao meio, fazendo 90 graus ali. Essa aula foi já lá no início do ano, né? Essa daqui é a nossa mediatriz. Exatamente. Mediatriz. Tá? Ótimo. Aí você amplia a brincadeira, que é equivalente ao problema, você tem 3 amigos agora, ABC, e você quer um ponto de encontro entre eles, de forma que eles andem a mesma distância. É o mesmo problema que está aqui, tá? Então, você vai fazer o mesmo raciocínio para, por exemplo, B e C, né? Você vai considerar o segmento BC e vai considerar a mediatriz de BC. Mediatriz, esse ângulo tem que ser reto, né? Uhum. Então, perceba que este ponto aqui, ó, ele é um ponto que está à mesma distância de A e B e está à mesma distância de B e C. Então, por transitividade, se esse ponto tem a mesma distância de A e B e tem a mesma distância de B e C, certamente vai ter a mesma distância de A e C, né? É como se fosse possível agora abrir, a partir desse ponto, né, fazer um círculo que pega todos os pontos ABC. A partir desse ponto aí que a gente chama de, se não me engano, é circuncentro, né? Exatamente. Então,
este ponto, ele é um ponto que é equidistante de A, B e C. E a gente sabe também que 3 pontos não colineares definem uma circunferência, dessa forma que a gente montou. Então é isso. Esse ponto aqui, ele é chamado de circuncentro. Lembrei. Circuncentro. Que é o centro da circunferência. Isso. Circunscrito. Contém os 3 pontos. Então, a mesma brincadeira a gente vai fazer aqui, né? Então, considerando o consultório do pai e da mãe, certamente é um ponto que tem que estar nessa reta aqui, ó. Exatamente. É um ponto que tem que estar nessa reta. Então, Rua 4. Eu já descarto a letra A e letra E. Ótimo. Bom, se você quiser fazer por tentativa, se você pegar a Rua C, tem que andar 1, 2 para a escola. E para o trabalho da mãe tem que andar 1, 2, 3, 4, não é? Se você pegar esse ponto, você tem que andar 1, 2, 3 para a escola, 1, 2, 3 para a mãe, 1, 2, 3 para o pai. É esse ponto aqui, né? Por tentativa e erro. Uhum. Esse ponto aqui você vai andar 2 para a mãe e para o pai, e 1, 2, 3, 4 para a escola, né? Então só sobra a Rua D. Tá bom? E se você quiser fazer a nossa, o que a gente acabou de fazer aqui do lado, Então, só tem um detalhe, porque aí a geometria só te permite andar assim, né? Nas ruas. é verdade. Então essa distância, ela precisa ser considerada. Não é uma distância assim, na diagonal que pode aparecer, por exemplo. Exatamente. Se fosse uma mediatriz aqui, ó, Ela pegaria em outro lugar ali. pegaria aqui. Mas por que não é possível? Porque a gente não vai atravessar esse quarteirão. Isso. E aí, sabe o que acontece? Isso aí é implicitamente, para professores, isso aí é a geometria do taxista, a geometria do táxi. É, verdade. Onde as distâncias, na verdade, são calculadas não diretamente assim, mas são exatamente os pedacinhos que você tem por onde você pode passar na cidade. Sim. Beleza, beleza. Número 8, 2015. Devido ao aumento do fluxo de passageiros, uma empresa de transporte coletivo urbano está fazendo estudos para a implantação de um novo ponto de parada em uma determinada rota. A figura mostra o percurso indicado pelas setas realizado por um ônibus nessa rota e a localização de 2 de seus atuais pontos de parada, representado por P e Q. Tá, então o ônibus está indo aqui por essas setinhas aqui, tem um ponto P, ponto Q. Os estudos indicam que o novo ponto T deverá ser instalado nesse percurso entre as paradas já existentes P e Q, de modo que as distâncias percorridas pelo ônibus entre os pontos P e T e os pontos T e Q sejam iguais. De acordo com os dados, as coordenadas do novo ponto de parada são. Muito bem. Então, como é que a gente vai resolver este problema aqui? Então, o que tem que acontecer? As distâncias percorridas pelo ônibus precisam... Então, o ponto T, ele tem que estar no meio do caminho entre P e Q, né? Então, para isso, você tem que descobrir as distâncias aqui, não é isso? Aí. Então, daqui até aqui, nós temos 550 menos 30, 520. E daqui até aqui, a gente tem 320 menos 20, 300. Então, nós temos um total de 820, né? Dividido por 2, 410. 400, olha só que legal, 410 aparece aqui, ó. Né? Então, para estudantes de baixa proficiência, já eliminaria A, D e E. Com 410, 0 não é, 410, 20 é alternativa C. Né?
enfim. Mas, então, o que tem que acontecer? Tem que caminhar 410 metros a partir do 30. Então, vai dar 410 mais 30, 440, que é ou AD ou AE, certo? Como a nossa ordenada está no 20, não está no 0, então o ponto D deve estar mais ou menos aqui, 440, 20. Beleza, beleza, povo? Facinho, facinho. Maravilha. Equação da reta. Equação da reta. Uma questão só que apareceu em 2016. Então, está cada vez mais escassa, né? Bom, equação da reta. A equação da reta, ela tem esse formato, né? Y igual a AX mais B, onde o A é o nosso coeficiente angular. Quando a gente fala em função afim, né, f de x igual a x mais b, esse A aqui, a gente chama de taxa de variação. Uhum. Taxa de variação. Tá? Qual a diferença entre a função e a reta, a equação de reta? Na função, você não pode ter uma reta assim, né? Vertical. Certo? Na geometria analítica, você pode ter uma equação de reta, por exemplo, no menos 5. Tá? Essa equação aqui é x igual a menos 5. Pronto. Tá? Então, todos os pontos do plano que tem abscissa menos 5. Essa reta aqui. Beleza? Enfim. Como é que a gente determina esse A? Esse A é a tangente do ângulo θ que fica a inclinação entre a reta e o eixo x. Mas eu acho que é legal, você pode usar a mesma definição que você usou de taxa de variação, Léo. Sim, é o quanto uma varia em relação ao outro. Quanto x varia em relação ao y. E, né, você faz a relação entre um e o outro. Bom. Exatamente. Aí eu não sei como é que vocês aprenderam. Eu aprendi da seguinte maneira. E depois eu fui ver que essa daqui acho que é mais simples. Então você tem o ponto 0,2 e tem o ponto B 5,4. Tá? Então eu quero saber um ponto X qualquer aqui. Então o que acontece? Para ser uma reta, eu tenho que a inclinação para ser uma reta, esses 3 pontos têm que ser colineares. Uhum. Para esses pontos serem colineares, esta inclinação aqui tem que ser a mesma. Né? Porque se o ponto P está aqui fora, outro x e y está aqui fora, eles não são colineares, eles não estão na mesma reta. Tá? Então, para garantir que eles estejam na mesma reta, a inclinação de A com relação a B tem que ser a mesma inclinação de B com relação ao ponto X genérico aqui do plano, tá? Ou do A até o X, tanto faz. Né? Tem que ser a mesma inclinação. E como é que eu garanto que essa inclinação é a mesma? Então, perceba que nesse triângulo retângulo aqui, o que a gente consegue definir são os catetos. Tanto o cateto oposto a θ, quanto o cateto adjacente a θ. Tá? Essa hipotenusa aqui é mais difícil de encontrar. É muito mais fácil você, no plano cartesiano, ver os catetos. Por isso que a gente utiliza a tangente. Tá bom? Então, a tangente desse ângulo com relação a esse triângulo aqui é o quê? É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É a diferença entre as ordenadas 4 e 2. Né? Então, você faz o 4 menos 2. E o cateto adjacente é a diferença entre as abscissas.
No caso, 5 e 0. Tá? Então, por isso que o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo θ. E a gente, nos livros, está... Como é que é? X menos x0? Ó, x2... Não, é o contrário. Y1 menos y2... E x1 menos x2. Ou, nesse caso aqui, o que a gente fez foi y de B menos o y de A, x de B menos o x de A, tá? Então, no caso aqui, nós temos uma tangente que é 2, né? 5, 2/5. Tá bom? Perceba que é uma tangente, 2/5 é um número menor que 1. Se ele é menor que 1, se fosse 1, a tangente seria 45 graus. Lembra? Tangente de θ ser igual a 1, significa que θ é 45 graus. Né? Então, estaria nessa inclinação. Como é uma inclinação mais baixinha, significa que é menor de 45, por isso esse coeficiente angular ele está dando um número menor que 1. Beleza? Bom, então, para garantir que esse ponto genérico x aqui no plano ele esteja alinhado com AB, eu preciso fazer a mesma coisa. Ou seja, essa tangente aqui, né, esse cateto aqui tem que, sobre esse cateto aqui, tem que ser a mesma dessa tangente aqui, tá? Então, o 2/5 tem que ser igual a... Esse cateto aqui é o quê? É y menos 4. E esse cateto aqui é o x menos 5. Tá? Então, y menos 4 dividido por x menos 5. E aí você faz essa conta e vai encontrar o valor, vai encontrar a equação da reta. Então, vai ficar x menos 5, que multiplica 2/5, né? Passando isso aqui para cá. Isso aqui é igual a y menos 4. Certo? Então, refazendo as contas, eu tenho que y é igual a 2/5 de x menos 2/5 vezes 5 dá 2. E esse menos 4 vai passar para cá, mais 4. Então, nós temos que y é igual a 2/5 de x mais 2. Então, perceba que no final das contas, olha só a estrutura que eu obtive. Esse 2/5 aqui, nada mais é do que a nossa tangente de θ, coeficiente angular. Né? Ó, comparando essa estrutura aqui com essa estrutura aqui, ó, você encontrou a tangente do ângulo θ, tá aqui é o número que multiplica x. E o coeficiente linear é o número que vai cruzar o eixo y. Certo? Por que esse ponto ele cruza o eixo y? Porque se você jogar... Esse ponto tem coordenada 0, alguma coisa. Se você botar 0 no lugar do x aqui, essa parte 0, e você sobra o quê? O 2. Tá? Que é o nosso coeficiente linear. Beleza? Então, essas contas todas aqui, nos livros didáticos, está assim, né? Y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Tá assim, ó. E esse m nada mais é que a nossa tangente de θ, o nosso coeficiente angular, que eu chamei de Ali. Então, Fábio, você imagina que como eu aprendi esse negócio? Meu professor falou assim, ó, pessoal, é só decorar. Porcaria. É só decorar isso aqui. Isso aqui ele chama de ioiô michoxô. Nossa! Cara, não, ok, né? Eu decorei isso lá no meu 3º ano, e eu resolvia todos os problemas, porque não tinha problema, eu não tinha dificuldade de fazer isso. E também eu entendia que, né, era só pegar os pontos e jogar uma fórmula para encontrar a equação. Entender que o procedimento funcionava, né?
Cara, você acredita que eu só fui entender a fundo esse negócio quando eu entrei no CAP, velho? Caramba. Só quando eu Deixa, entrei no CAP. Ou seja, nem na minha graduação foi explorado isso, entendeu? então, e tem uma outra, que é assim, uma outra vertente que você usou, a vertente, inclusive, do próprio cálculo, que é explorar a tangente, explorar a É, variação, né? Mas eu exato. posso. Deixa eu apresentar aqui eu não sei se você Claro. conhece, vou apresentar aqui rapidinho. Vou apresentar uma guia, não, peraí. Uma coisa que é o seguinte, não sei se o pessoal. Eita ferro. Fala aí, Ayrton. Opa, bom dia, Léo, Fábio. Então, Léo, dando andamento na sua forma de pensar e na sua análise, né? Eu, desde pequeno, comecei a reparar, né, o plano cartesiano e o que era isso nesse ângulo, essa variação, esse coeficiente angular, esse coeficiente linear. E, pô, fazia mais sentido você ver essa variação de x, variação de y, e um sobre o outro, né, com uma relação trigonométrica, né? Para descobrir o coeficiente angular e saber que o linear intercepta, né, o eixo das ordenadas, do que ficar decorando fórmula, né? Então, porque tem uma outra interpretação que aí sim, Léo. Não sei se vocês já estão vendo minha tela. Interessante essa colocação do Ayrton também. Vocês estão vendo minha tela? Sim ou não? Só para eu dar continuidade. Sim. Tá. Então, qual é a interpretação aqui, Léo, colegas e alunos? É o seguinte, existe uma estrutura, porque, vamos lá, eu vou resumidamente, tá? De onde vem matriz, essas coisas da estrutura? A estrutura vem exatamente da geometria analítica, vamos dizer assim, da questão vetorial. O que eu tenho quando eu tenho pontos colineares? Se eu tenho 3 pontos colineares, eu posso dizer que a área de um triângulo ela não existe, né? Que a área é zero. Então, existe uma estrutura matricial que a gente usa, é o seguinte: se você colocar numa matriz assim, ó, o ponto XY, junto com o ponto 02, junto com o ponto 54, né? Existe uma estrutura, vou só mostrar assim que a estrutura acaba acontecendo dessa forma. Se você repete esse cara aqui embaixo, ó, XY, e monta uma estrutura, e resolve como se fosse o determinante disso. Então, como é que é aquela regrinha de determinante? Lembra? Para cá e isso. Como se fosse uma matriz de identidade, né? Como se fosse, mas é porque aqui a gente vai reinventar essa coisa. Então, você bota assim, isso aqui, esse determinante aqui, na verdade é metade, né? Que é como se fosse metade da área base vezes a altura. Então, isso aqui é como se fosse um determinante. Isso aqui tem que ser zero. Então, olha só como é que a gente faz, ó. 2x 2 vezes x é 2x. Beleza? Aqui é zero. Tudo para cá é positivo. Lembra da história de matrizes? O professor vai lembrar dessa história. Mais 5y. Agora vamos ver o contrário, né? Menos. Menos nada. Menos 10. Menos 4x. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, eu acabei de montar a estrutura para dizer o seguinte: se isso aqui for igual a zero, eles são colineares, porque a área é zero. Agora é só resolver, aqui, já está pronto. Aqui, ó. 5y menos 2x, passa o 10 para lá, fica igual a 10. Se eu quiser agora separar y e x do jeito que eu quero, o que eu tenho aqui é exatamente isso. Ó. 2x sobre 5 mais 10 sobre 5 também. Que era o que o Léo tinha visto. Viu, Léo? Sim. Então, a partir das definições, inclusive da geometria analítica, se eu tenho colinearidade, eu tenho uma área zero. E aí você vai ter exatamente o que você quer. E depois que a gente faz a relação com variação, tá, essas coisas, eu posso fazer essas coisas usando esse tipo de estrutura que eu tenho aqui. Uhum. Que é uma estrutura que vem da geometria analítica mesmo, vem dos vetores. Vetores, né? Acontece isso. Mas é só uma curiosidade. Sim. Eu há alguns anos eu não trabalho mais com ensino médio, né? Tenho uns 4 anos, mas eu ensinava isso. Eu lembro também que eu já ensinei isso. Beleza. E quem me ensinou foi Julianelli. Muito bom. Legal, né? Sim.
Beleza. Então, a equação da reta é resumidamente isso aí. Vamos dar uma olhada aqui em 2016. Para uma feira de ciências, 2 projéteis de foguetes A e B estão sendo construídos para serem lançados. O planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o A quando este alcançar sua altura máxima. Espera aí, o A é o que está fazendo a parábola. E o B é a reta. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica, enquanto o outro irá descrever supostamente retilínea. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Então, o objetivo é encontrar o ponto mais alto, esse ponto aqui, né? Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá diminuir ou aumentar. Bom, obviamente que é aumentar. Todos concordam, pessoal? Por quê? Esta angulação aqui é menor que 45 graus. Se a gente quer que ele venha para essa inclinação aqui, ele vai ter que aumentar essa angulação, consequentemente vai aumentar a tangente desse ângulo, consequentemente aumenta o coeficiente angular. Tá? Bom, como ele quer aumentar em tantas unidades, a gente precisa calcular, então, qual era o coeficiente angular inicial. Né? Chama aqui de θ. Então, a tangente de θ será, aqui é 8, e aqui é 4. Então, 8 de... Repara que as escalas são diferentes, né? Já falei besteira logo no início. Então, θ é igual a 2, significa que o ângulo θ ele é maior que 45 graus. Né? Ok. Então, para qual vai ser... Deixa eu botar uma outra cor aqui. Verde. Qual é o novo cateto aqui? O novo cateto é 16. Então, a tangente de... Vamos botar alfa. Alfa é igual a 16 sobre 4. E vai dar 4. Então, aumentou em 2 unidades. É isso aí. Correto? Alternativa Charlie. Então, você vê que ele nem explora a equação de reta. Não. E coeficiente angular, não. Essas coisas que a gente passou, acho que não vai acontecer mais. Pelo menos no futuro próximo. Dizer qual é a equação que representa aquela reta ali, essas coisas, muito difícil aparecer. Sim. Eu tenho que tomar cuidado com a escala aí, né? A escala... Sim. Ela pode te confundir. Porque você pode botar 2 sobre 4, daria meio, depois você daria... Se você só olhar para aquilo ali, seria 4 sobre 4, daria 1, né? Exatamente. Bom. Equação da circunferência. Então, o que é a circunferência, né? Dado um centro e um raio, a gente pode pensar quais pontos do plano que tem a distância do centro, né? Que tem essa distância R aqui. Então, se você observar aqui, nós podemos fazer um triângulo retângulo, né? Um cateto x e y, que são as coordenadas de um ponto da circunferência. Então, montando Pitágoras, a gente tem que x² mais y² igual a r². Certo? No caso aqui, se o raio é igual a 3, nós temos que a equação da circunferência é x² mais y² igual a 9. Ok? Beleza.
no caso da gente ter Centro deslocado, né? o centro deslocado, como é que é o raciocínio? É a mesma coisa. Você só vai botar ali a distância para lá, ó, 4 e 3. Então, a distância de um ponto genérico x, É. y, Porque como a distância vai ser sempre em relação ao 0, 0, né? a gente, Quando- simplesmente a você... gente vai fazer esse cateto aqui, que é y e 3, né? Isso, Y plus 3. isso. A diferença de y menos 3 com a diferença de X menos 4. menos 4. Pronto. E aí, Pitágoras, né? Y Isso. menos 3 ao quadrado, Mesma coisa. mais x menos 4 ao quadrado. Isso tem que ser o raio ao quadrado, que no caso ali, se for 3, né? Vai ser 3 ao quadrado. Beleza? Isso daí vai ser suficiente para a gente. Para quem estudava a circunferência antes do Enem, a gente tinha aqui uma forma geral, né? E uma forma Sim. genérica, tipo, x menos x, a coordenada do raio, não era? x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Isso. A gente desenvolveu esses binômios aqui, dava algo do tipo x quadrado menos 2x0 X mais x ao quadrado, x0 ao quadrado. mais x0 ao quadrado, isso. Mais y quadrado menos 2y0y mais Y0 ao quadrado. quadrado menos r quadrado, né? É. Igual a zero. Enfim, era um negócio muito mais chato. Muito mais chato. Vamos dar uma olhada nessa questão legalzinha aqui da Enem 2018. Para apagar os focos A e B de um incêndio, que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, então vamos colocar aqui, ponto A e ponto B, ou seja, focos de incêndio, a distância entre eles é 30 metros. Os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse o dobro da distância do bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que os dois bombeiros poderiam ter entre eles é. Eu achei uma questão bem curiosa essa, cara. Uhum. Então, pessoal, como é que vocês fariam essa questão aí? Você tem que posicionar um bombeiro a uma distância de A, o dobro da distância de B. Então, vamos lá. Vamos para o caso mais fácil. Eu não consigo fazer isso sem álgebra. Não? Não consigo assim. A primeira coisa que vem na minha cabeça é logo meter um algebrismo, assim. Ah, eu fiz por desenhando, cara. Ah, então, que legal. Então, vamos embora. Então, olha só. Se eu tenho que ter a distância de A o dobro da distância de B, obviamente que eu preciso dividir esse pedaço em 3 pedaços, né? Ah, sim. Então, Ih, ficou ridículo agora. vou colocar o bombeiro 1 aqui, B1. Ele tem que estar o dobro da distância de A até B. Tudo bem? Então, neste desenho que eu fiz, ele está a 20 metros de A e está a 10 metros de B. Só que existem outros pontos no plano que ele continua tendo a distância de A, o dobro da distância de B. Isso. E aí a pergunta é que pontos são esses? E qual é a maior distância Então, entre esses dois bombeiros? E aí?
Essa que é por isso que eu não consegui fugir do Lógico. algebrismo. Então, a gente tem que pensar qual é esse lugar geométrico do plano. Uhum. Alguém levantou a mão? Ayrton, fala. Fábio, posso estar errado. Léo, posso estar errado. Mas como que eu tinha pensado dessa forma, dividir em 3 partes, né? Um terço, mais um terço. Logo, essa questão da distância, que distancia do ponto A para o ponto B, é 30, certo? Sim. Nas respostas, teríamos que ver algum número que seria um número divisível por 3. Ou estou errado? Quer dizer que você acha que a B e a E estão fora do gabarito? Sim, eu pensei dessa forma. É uma conjectura, vamos ver. É porque uma questão de proporção, né? Porque uma distância está o dobro da outra, é complementar, né? É um pouco mais de análise meio de que probabilidade, né? O que é e o que não é. Você quer saber o que é, então você vê o que não é. Tipo isso. Sim, Logo, mas a distância não é entre A e B que está ali, é entre os bombeiros. E entre aí, os bombeiros. A pergunta é a maior distância entre os 2 bombeiros. Não, eu não sei se eu viajei, Léo e Fábio, mas foi não, uma perspectiva que eu tive agora, olhando assim rápido. Entendi. Sim. Vamos pensar num outro ponto do plano que tenha a distância o dobro de A até B. Então, por exemplo, se eu pegar um ponto aqui para cima, se eu pegasse um ponto aqui nessa reta aqui, tá? Lá em cima mesmo. Vocês concordam que a distância de A até B é quase igual? Quanto mais lá para cima eu tiver, a distância é quase igual, né? Então, intuitivamente, nenhum ponto dessa reta satisfaz. O que tem que acontecer? Esse ponto, É porque você tem que colocar o outro bombeiro, Léo. então, eu acho que ele é mais ou menos aqui, assim, Você tem um que outro colocar ponto. o outro bombeiro. Esse é que é o problema. Não é Porque só se você um botar pra bombeiro. direita, porque se você botar para a esquerda, já mela o negócio, né? Vai ficar mais próximo de A, quer dizer, não vai estar o dobro da distância. Tem que ser mais para a direita aqui. Então, aí veio a sacada, cara. Se eu extrapolar, onde que está a maior distância? Tá para cá, ó. Tá para fora, isso. Exatamente. Então, se eu botar mais 30 metros aqui, ó. Se eu botar mais 30 metros do bombeiro 2, eu tenho que a distância dele até o A é o dobro da distância dele até o B. Acabou o problema. Exatamente. Agora tem que decidir qual é. Então, eu acho isso, eu não vi a prova ainda, tá? Mas eu acho que o lugar geométrico é essa circunferência aqui. Tá? É isso aí. É isso aí. Então, eu vi isso algebricamente. É isso aí mesmo. Algebricamente dá isso? Isso. Dá uma circunferência, exatamente, com esse raio aí. Maravilha. Então, a maior distância é o diâmetro aqui. Isso aí, que é 40. 40. Então, alternativa beta, essa conjectura não está correta. Beleza, Ayrton? Fala aí. Não, sim, foi o que eu pensei. Muito rápido e imaturo, muito eufórico. Não, mas foi Não, mas foi boa. Foi boa porque você tentou visualizar algum padrão, né? Isso. Mas aí a gente tem que buscar, toda vez que você lança uma conjectura, você tem que buscar alguma coisa algum contra-exemplo, entendeu? Que afirme ela, que seja ela verdadeira, algum fato que a desconstrua. Exatamente. Porque imagina, porque como essas distâncias elas são contínuas,
Então, aqui está 20,10, mas se eu andar um pouquinho para cá, vai dar, sei lá, 21, alguma coisa, entendeu? Sim, Então, não necessariamente vai ser números inteiros. Então, já teria descartado aí já. beleza, Fábio. Fábio não, Léo. Bom, mas mesmo assim, poderia ainda estar correto. Enfim. Beleza, pessoal. Então, vamos para a próxima. O jogo pedagógico... Léo, 11 horas, né? Ih, já acabou. Não vai dar tempo. Ok, essa daqui também... Provavelmente não vai aparecer. Essa daqui, ó. Vixe, Maria. Os caras botaram na segunda aplicação. Enfim. O detalhe é o seguinte, como isso é muito irrisório em termos de quantidade de coisa que cai no Enem, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, por isso que a gente começou pelo TRI, é se preocupar com aquela grande quantidade de coisas. Então, quais são a grande quantidade de coisas que a gente precisa se preocupar neste momento no Enem, quando vai fazer a prova? Coisas básicas de somar, subtrair, número positivo, negativo, racional, irracional. Essas coisas que são basilares da matemática, isso tem que estar sabendo, para não errar. Não tem jeito. Luana, você vai oferecer algum horário entre hoje? Oi. Sim, vai ser hoje mais tarde. Ah, tá bom. Eu tinha marcado, se não me engano, acho que era 4 horas. Eu marquei no Classroom. Aí eu marquei, acho que foi ontem, só que ontem não apareceram. Aí hoje vai ter, porque amanhã vai já ser o Enem, então... Vou parar a gravação. Tá. Então,